muito mais comentário do que perguntas, né? As pessoas ficam aqui, ai, olha, eu concordo, é isso aí, tio Rei. Não dá para dar palco para milico, tá certo. O Pedro mandando aqui. A Regina fala, concordo plenamente com a sua visão a respeito da posição de Lula aos 60 anos do golpe, a Regina Junqueira. E aí aqui outros também falando, mas tem uma pergunta interessante. Deixa eu Que eu... acrescentar uma coisa aí só, Fala. Fabiola. Nós temos os- temos o clube militar, que Sim. adora fazer declarações absurdas e tal. Você imagina se o Lula sai com uma retórica inflamada? O que vai acontecer? Vai dar palco para maluco. Você vê que os malucos tiveram que fazer muito esforço para aparecer. Hã? E mesmo assim apareceram. Agora, se o Lula chama isso para dentro do governo, faz evento, que me parece que muita gente queria assim, faz evento com a presidência, não sei o quê, lastima e fala e bababá, pronto. Você tem o outro polo lá, se inflamando, né, e mobilizando pessoas. Então, acho que ele fez bem, sim, por isso, né? Tem que, e essas pessoas se revelaram, né? E veio Mourão, e veio não sei o quê, e veio esse senhor aí, Ricardo Salles. Então, né? Olha lá, uma pergunta do Mário Gomes. Ricardo Salles, essa fala dele é uma apologia ao golpe? É preciso É, incluí-lo no inquérito das milícias digitais? É preciso investigá-lo? Ele tem que ser punido por essa fala? não, eu acho que nesse caso não. Eu acho que ele deveria ser alvo do Conselho de Ética. Ele deveria ser alvo do Conselho de Ética da Câmara. Não vai, né? Que as milícias digitais aí, as coisas vão além de uma expressão de uma opinião e tal. Tem que ter um grau de articulação para ser incluído nesse inquérito. Não sei se ele tem. Me parece que só por essa declaração não dá. Agora, é uma declaração que existe um código de ética dos senhores deputados, né, dos senhores parlamentares. Ele deveria ser denunciado. Por Mas, se falta de acontecer, decoro, né? Falta de por decoro, falta de né? decoro, vão dizer que, não é falta de decoro, não, isso daí é liberdade de expressão. Então, existe a inimputabilidade do deputado, aí vão apelar à inimputabilidade. Não, mas a questão aí não é criminal, a questão é política. A inimputabilidade diz respeito à questão criminal. Nós estamos falando da questão política. E, portanto, ele deveria ser alvo do Conselho de Ética. É provável até que alguém vá fazer isso e não vai prosperar, né? Porque seus pares não vão aceitar, né? Tá aí. Outra pergunta bem interessante aqui do Marcelo. Do Marcelo Ferrucci. Tio Rei, a extrema-direita está perdendo fôlego ou você acha que eles estão se reorganizando para voltar com força em termos de poder político em todos os lugares do mundo? Como é que você analisa a força da extrema-direita hoje no Brasil e no mundo? Não, não acho que esteja perdendo força ainda não. Aqui e ali você tem uma indicação ou outra de que o eleitorado do Bolsonaro, por exemplo, do bolsonarismo, né, ele está inelegível, possa ter diminuído, mas daí eles fabricam suas próprias pesquisas dizendo que ele hoje seria eleito se fosse essas coisas que a gente vê por aí. Mas não, a extrema-direita ainda, infelizmente, está em ascensão em vários países do mundo. Veja lá os Estados Unidos. Como eles não têm a nossa gloriosa justiça eleitoral, o Trump é elegível, mesmo na penca de processos, e pode ser eleito. E aí sim, com os poderes do presidente, ele pode, inclusive, anular, né, alguns dos processos que o atingem. Então, a extrema-direita em ascensão na Europa, né? Vimos agora Portugal, né? O tal do Chega, elegendo 48 deputados, né? Aqui, aqui ela continua forte, né?
E nós vimos alguns gloriosos analistas dizendo que a culpa é do próprio Lula, né? Não acho, né? Nessa linha, o Aaron escreve aqui, ó. Tio Rei, dado que já estamos no segundo ano sem Bolsonaro no poder e com essas pesquisas que mostram essa presença da extrema-direita bem presente, pegando carona aí na pergunta até do outro espectador, ele fala, como é que você enxerga o Brasil daqui a 5 anos? Ah, querido, eu acho, né? Vamos lá. Eu acho que há elementos para que indica a economia brasileira não vai ser nenhum espetáculo, mas irá bem, né? Eu acho que o Lula, tudo mais constante, há elementos objetivos que que facilitam a reeleição. Agora, eu tô, gente, com um ataque de bronquite, como vocês estão vendo, então tossindo um pouco. Que facilita a reeleição. Agora, nós temos, e comprovadamente nós temos, hoje, Brasil e mundo afora, as pessoas que não enxergam aquilo que elas, veja o que eu vou falar, elas não enxergam aquilo que vem, né? Elas veem e não enxergam, né? Fazendo uma distinção aqui entre ver e enxergar, né? Então, a economia melhorou para as pessoas? Melhorou, não há como não ter melhorado para todo mundo, todos os indicadores melhoraram, etc, né? Ah, não, mas para determinado grupo, não. Transformar a questão da segurança pública que Bolsonaro ajudou a destruir, né, com a política armamentista, né, ajudou a destruir, ajudou a piorar muito com a política armamentista, a segurança pública, que é essencialmente estadual, virou um problema federal e, e se tenta jogar, né, o temor da população e tal nas costas do Lula, como se em um ano e pouco a coisa tivesse piorado muito, que é mentira, ademais, né? E índices que pioraram pertencem aos governadores. Então, a extrema-direita, ela tem sido muito mais ágil em fabricar realidades literalmente paralelas e mobilizar pessoas, né? Os centristas, democratas, centro-esquerdistas têm sido fracos nisso, né? E também, insisto, isso saltou o muro só das redes sociais. Isso está presente hoje na imprensa. Aqui e ali a gente vê a questão da segurança pública sendo jogada nas costas do Lula, o que é um absurdo. Isso não quer dizer que eu não acho que o governo não deva ter um Ministério da Segurança Pública. Acho que deve. Acho que deve até para responder essa demanda da população. Acho um erro o governo não ter esse Ministério da Segurança Pública. Ser um erro não ter o Ministério da Segurança Pública não quer dizer que a segurança pública seja uma atribuição, ou a parte principal dessa seja uma atribuição, essa que a população reclama, do governo federal. No que concerne, por exemplo, ao governo federal, Polícia Federal, essa Polícia Federal que está aí é muito mais eficaz do que a do governo Bolsonaro. Em tudo que você queira, no combate ao crime organizado e tal. Só que o crime organizado também está aí, infernizando a vida do país, né? Então, a direita tem sido muito ágil em criar essas coisas. Então, eu acho que o governo Lula faz um bom trabalho, sobretudo de recomposição da institucionalidade, mas tem boa resposta também na área econômica, né? Eu não fico ligando para a gritaria de ultraliberais, olha as contas públicas, isso aí, enfim, estão aí para isso mesmo. É, Isso não, as pessoas, por enquanto, não percebem no bolso e nem vão perceber, porque não será o caso, né? No geral, a resposta é boa para a população, né? Acho que tem a questão da recomposição institucional, mas não tem sabido trabalhar isso muito bem, não, né?
Então, nós temos risco, sim. Eu já falei aqui, já falei em toda parte. Eu descarto Michele como candidata? Não descarto, não descarto. É, quando você olha a postulação do governador de São Paulo, vou fazer o novo centro administrativo, e aí acena para a questão econômica, e ao mesmo tempo a gente tem a alta produção de cadáveres na Baixada Santista, e no estado de São Paulo, como exemplo de segurança pública que funciona. Só que a alta produção de cadáveres é rigorosamente a evidência de uma segurança pública que não funciona, né? Mas está aí, né? E eu tenho visto cada vez mais na imprensa o Tarcísio ser chamado de um político de centro, né? Não, né? Não é exatamente uma política de centro essa. Então, não dá para saber. Não dá para saber. Não existe futuro assegurado para o pensamento progressista. Tirem isso da frente, porque não existe, né? Ó, tem uma pergunta do Otávio Oliveira. Você já respondeu aqui na. Mas eu achei até interessante. Ele fala: Reinaldo, boa tarde. Aí ele põe em primeiro lugar: eu sou bolsonarista, né? Então ele já fala que ele é bolsonarista. E aí ele quer saber se você vê alguma possibilidade do Bolsonaro voltar a disputar as eleições de 2026, por causa da Não. decisão do Toffoli. Como é o nome dele? É Qual é o nome dele? Otávio Oliveira. Otávio? Não, não há, Otávio, porque primeiro que não há razão técnica para isso, mas digamos que houvesse, né? Pudesse ter e tal. Otávio, quem vai decidir isso, eles vão recorrer ao Supremo, né? E não há a menor chance de o Supremo devolver elegibilidade a Bolsonaro, né? Dadas as circunstâncias todas, né? Não haveria razão técnica para isso, mas também não há ambiente político, se você quiser, né? Mas atenção, a questão é essencialmente técnica, não existe caminho para isso, né? Então, não. Ah, se você quer continuar bolsonarista, Otávio, aí você tem que ver se você quer Tarcísio, quer a Michele, quer o Caiado, quer o Ratinho Júnior, aqueles que vão contar com, tendo um nome com apoio de Bolsonaro, né? Bolsonaro, ele mesmo, 2026, pode esquecer. E acho, Otávio, que você pode esquecer também para 2030, porque aí as questões criminais, né? Seus amigos lá nas redes, evidentemente, vão dizer que eu sou uma má pessoa, mas por falar isso, mas não vai acontecer. Ó, para terminar, tem uma pergunta bem interessante de um professor. Gosto quando os professores aparecem por aqui. Professor André Conforte, o nome dele. Opa. E ele pergunta: Reinaldo, qual Hum. é a maior mentira da história do Brasil? Difícil. Eu não sei. Peguei o A tio Rei maior. de jeito, ok? Ele pegou, né? Não Não, fui eu, não. eu nunca pensei nisso, porque assim, fica assim, é mó mentira. Há quem diga, a independência foi uma mentira, porque na verdade foi um golpe para que o Brasil continuasse sob o jugo português. A República foi uma mentira, porque na verdade foi um golpe dos senhores proprietários, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que o que se consolidou, veja só, durante muito tempo, né? E ainda hoje, volta e meia, se fala Revolução de 64, Revolução de 64. Não houve revolução em 64, né? Houve golpe em 64, né? Então, todos os elementos surgidos para apontar, porque tem o apoio da igreja, porque tem o apoio da classe média, porque tem o apoio de não sei o quê, para dizer que era uma revolução, não era uma revolução,
E nem chegou a ser uma contra-revolução, porque nós não estávamos num período de eclosão revolucionária. Isso também era mentira. Então, as razões do golpe eram mentirosas e o golpe que foi aplicado também se constituiu, né, ele mesmo numa mentira à medida que pretendeu ser revolução. Mas eu não sei se não há mais coisas a pensar sobre qual é a maior mentira, né? É, aliás, no geral, precisa tomar muito cuidado com esse negócio de, isso tudo foi uma mentira, porque há verdades dentro do processo das mentiras, né? Às vezes é verdade que a mentira triunfou, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? Mas eu nunca pensei nisso, assim, qual a maior mentira? A maior mentira? Não sei. Você levantou algumas aí. Se Eu você não for sei qual que perguntar, normalmente os seus seguidores aqui, né? Seguidores não, né? A sua audiência aqui. Normalmente, às vezes são seguidores nas redes sociais. você não gosta de seguidores aí, mas aqui a tua audiência, normalmente eles fazem uma pergunta já com a ideiazinha, né? Já com a ideiazinha do Sim. que vem a resposta. Eu imagino que ele deve ter pensado alguma coisa relacionada à Lava Jato, por causa do Sérgio Moro e Pode bababá. ser. Mas você mandou Essa bem na foi. história da Revolução, porque é como alguns querem contar, né? Eu acho, Recontar a de qualquer história do maneira, a Brasil. Lava Jato compete bastante, viu? A gente falou dela hoje. Compete bastante, porque o efeito da Lava Jato no Brasil será de longuíssimo prazo, infelizmente. Vai demorar muito tempo até passar, né? É, eu lembro, tem uma frase de Joaquim Nabuco sobre os efeitos da escravidão no Brasil, né? Ele disse que a escravidão continuaria a ser por muito tempo um traço da nossa identidade, né? Numa imagem que ele faz belíssima, que dizia a escravidão, ela é passada aos brasileiros até no aleitamento materno, né? Ou no aleitamento quando criança, porque é uma referência às amas de leite mesmo, né? Que negras que alimentavam crianças brancas, né? Então, e aí ele usa essa imagem para dizer a escravidão, portanto, ela permanece como um traço da nossa identidade e ficará por muito tempo, o que é verdade, né? Joaquim Nabuco, como sempre, estava certo, ou quase sempre. A Lava Jato, permanecerá por muito tempo como um traço da política brasileira. Ela inoculou, aliás, eu estou usando até vocábulos do Joaquim Nabuco, desse trecho do livro Minha Formação. Ela inoculou a desconfiança, ela inoculou a ideia de que a política só existe na trapaça, de que é impossível haver alguém com um bom propósito, a não ser, né, que tenha um padrão disruptivo, um padrão disruptivo antipolítica, seja a política antipolítica, a política da antipolítica, né, que é o que faz a extrema-direita, mundo afora, e aqui também, né? Eu não sou político, eu vim para acabar com os políticos. O bolsonarismo faz isso, bastante, né? A vocação do bolsonarismo é essa. A vocação do Chega em Portugal é essa. A vocação do Vox na Espanha é essa. A vocação do Trump é essa, né? O discurso, né? Então, isso a Lava Jato trouxe, né? Inoculou na política brasileira e vai demorar para passar, né? O ódio às instituições. Entende? A ideia de que não há como, com essa gente que está aí, a gente resolver. Então, vem quem? Eles, né? Que a gente está vendo como é que eles resolvem as coisas. Essa Então, acho que gente. pode entrar como uma das grandes mentiras.
pode entrar, né? Ó, eu chutei aqui, né? Eu falei, e aí foi muito legal, porque o professor André respondeu e falou: Olha, Fabiola, eu não quis dizer nada, não. Eu quis realmente ser bem hiperbólico mesmo. Não pensei em nada quando eu perguntei, eu quis ser bem amplo, eu queria ouvir o tio Rei. Eu acho que a gente É, tem grandes mentiras. Eu acho que a Lava Jato pode entrar, o golpe de 64 pode entrar. São grandes mentiras que se contaram no Brasil. Veja só, a República foi um avanço, mas se você quiser considerar, mas vamos falar da República como povo no poder. Bom, a República foi tudo, a proclamação da República no Brasil, menos povo no poder, né? Não foi, né? Então, você tem, né, esses processos precisam ser sempre pensados, né?